Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre mais um fundo de laje que eu acompanho aqui no canal mensalmente, o JSRE, o fundo de lajes da Safra. É um fundo que vem sofrendo há um bom tempo, cota amassada, e a tendência com o que aconteceu, principalmente agora em março, com a subida não março, né, abril principalmente, com a subida da taxa de juros do título longo passando de 6%, ele ainda está caro. Se vocês fizerem um valuation dele, uma precificação, ele era para estar custando pelo menos uns R$ 10 a menos. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu até pegar aqui quanto que ele fechou, a cotação do JSRE 11, deixa eu ver aqui. Ele está em 69,7, então ele continua caindo a cotação. E se a gente for ver aqui, ele fechou, olha só, 73,65, então ele continua caindo e até porque, pelo que ele tem entregue, inclusive ele aumentou 2 centavos esse mês, fazia tempo que ele não aumentava dividendo, aumentou, até que enfim aumentou, mas mesmo assim, se a gente for precificar esse fundo pelo risco que ele tem, ele tá caro ainda, ao meu ver. Se a gente for precificar, ele é por volta de 69, 64, 65, então ainda tem espaço para queda, tá? E que pode ser uma oportunidade se você entender que o setor de lajes ele ainda está iniciando a recuperação. Então a cota fechou 73,65, como eu falei, já está 69. O dividend yield aumentou, se a gente for comparar com o mês passado, mas não em função, obviamente que ele pagou 2 centavos a mais, mas a cota fechou a 73, e se eu não me engano, o mês passado estava em 75, então a cota caindo, obviamente que o dividend yield sobe, e até pelo fato de ter pago 2 centavos a mais. Bom, continuando aqui, ele tem taxa de performance, mas acho que faz tempo que eles não cobram essa taxa de performance porque o fundo não vem performando. Aqui, a parte de movimentações do fundo, eles renovaram 3 inquilinos lá no CloudWalk, o Santander e a Toyota, que ocupava uma área total de 4.700 metros quadrados. Aqui, pessoal, é um ponto que inclusive eu reclamei bastante no vídeo, acho que do Vilg, se eu não me engano, que não coloca o preço que fechou, coloca realizados foram em linha com o mercado. Pô, mas que mercado, né? A gente precisa ver, a gente está falando aqui de imóveis bem localizados, mas qual foi o preço de metro quadrado? Foi 100, 200, 300 reais o metro quadrado? A gente não sabe. Então era importante que eles informassem qual é o preço do metro quadrado aqui, até para a gente poder ver se de fato a gestão está performando e melhorando os resultados do fundo. Eles colocam aqui que também foi possível negociar um aumento real nessa do CloudWalk, né? CloudWalk, 18% no valor de aluguel. E aí a gente está falando, se foi em condição de linha com o mercado, como é que aumenta 18%? Então não está em linha com o mercado, ou estava muito defasado, ou e os outros, entendeu? Fica estranho. Era bom, assim, isso a gente tem que, como cotista, né? Eu não sou cotista do JSE, mas acho que o cotista ele tem que cobrar esse tipo de informação, cobrar os valores, né? Para a gente poder ter mais informação. Há ainda uma renovação para uma área de 2.000 metros quadrados em fase de assinatura e outros 2 em negociação avançada. No edifício paulista foi negociado o distrato, que era ocupada pelo ISCP, o distrato prevê pagamento de 7 vezes o valor do aluguel mensal, então ele tem uma multa aqui para receber, e o imóvel passa a ter uma vacância de 7,8 e a vacância do portfólio de 8,4. Se for ver, não é uma vacância alta, mas a questão é o resultado que o fundo está trazendo em termos de aluguel. E aí é o primeiro mês que ele voltou nos últimos, aí voltou a pagar basicamente o que ele... E o resultado do fundo foi 48, né? E eles pagaram 48, o mês passado foi 46. Eles decidiram pagar o mesmo, né? O mês passado, como eu falei, eles guardaram 2 centavos, e aí esse mês eles resolveram pagar o mesmo, o dividendo mesmo que gerou de resultado. Aqui a gente consegue ver nitidamente, né? A gente teve um aumento de receita imobiliária comparado com o mês passado também. O rendimento, o resultado e o rendimento distribuído foi um pouquinho maior, né? Porque na verdade o resultado foi um pouquinho maior. Eles tiveram acho que foi 9.500, se eu não me engano, no mês passado, então teve um pouquinho mais de resultado, mas o resultado continua em linha com os 48 centavos. A gente pode ver nitidamente aqui, ele já vem desde
de abril do ano passado pagando 46 e primeiro mês que eles pagaram 48. Inclusive, acho que no relatório passado eles já tinham falado que isso provavelmente ia acontecer, agora eu não estou lembrando de cabeça. Mas mesmo assim, mesmo com os 48, se mantiver os 48 recorrente, esse fundo provavelmente era para estar custando por volta de... Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos fazer a precificação dele aqui. Deixa eu abrir o Excel. Primeiro, deixa eu pegar aqui o título, o tesouro. Vamos pegar a taxa do tesouro aqui, só para ver como é que tá. IPCA. Vou pegar o 45, vai. Porque o 35 tá 6,20. Vou pegar o 45, 6,12 para ser um pouquinho... O normal tanto faz, ou 35, 45. Vamos pegar 6,12. Vamos pegar 6,12%. Vamos lá, ele está pagando, vamos supor que ele pague 0,48. 0,48 recorrente vezes 12. A gente está falando de 5,56. Pessoal, se a gente considerasse um prêmio de risco dele de 2%, então aqui a gente está falando de... Vamos pegar quanto que ele teria que estar custando. Pegando esse valor aqui dividido por esse mais esse. Opa, esse mais esse. A gente está falando de 70,9. Então, de fato, ele tá... Se a gente for pegar a precificação, mas eu acredito que eu acho 2% obviamente é muito baixo, né? Mas eu consideraria uns 3% de prêmio de risco, 63. Ou 2,5, né? 3, 2,5. Aí teria que calcular para saber chegar. Mas a gente está falando mais ou menos desse valor aqui de 66. Isso, se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro 2035, que está 6,20, sobe um pouquinho ainda mais a cotação. Então, a gente está falando aqui de R$66, ele está sendo negociado a 69, por isso que ele está precificado, ao meu ver, ainda um pouquinho caro. Então, se a gente pegar aqui, vamos voltar para o 0,46 só para vocês verem a diferença que dá. Cai para 63. Se a gente colocar 2% de prêmio de risco, R$67. Entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando para vocês que, ao meu ver, a queda que a gente teve recentemente dele, se a gente pegar aqui, vamos pegar JSRE11. A gente pegar aqui, olha só, vou pegar no último mês. Olha quanto caiu a cotação de 74, caiu 6% em um mês. Bastante coisa, né? Exatamente nesse período de aumento da taxa de juros, os longos, né, a taxa de juros, isso obviamente precifica para baixo esses fundos por causa do que eles estão entregando. Eles precisam continuar entregando um prêmio de risco superior ao tesouro e a única maneira é alterar o preço da cota. A gente vê que a liquidez, ela continua sendo boa, né? Um fundo que tem uma liquidez boa. Aqui um ponto só que me chamou a atenção dessas movimentações, na verdade não é movimentação da carteira, ele reduziu bastante esse fundo imobiliário, o Rio Bravo Renda Corporativa, o PRSV, eles estavam praticamente com 3 milhões e caiu para 320, isso impactou diretamente, cadê? Na parte do resultado, aqui ó, eu falo, por que veio um resultado de fundo imobiliário? É que não dá. Deixa eu pegar se eu pego o relatório do mês passado, só para vocês verem o quanto que caiu esse resultado. Quer ver? Relatório gerencial tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, quanto que foi o resultado do fundo em receita de fundo imobiliário, 760, porque aqui tem receita tanto de venda, né, mas quanto de rendimento. Olha só, caiu para 760 para 339, então caiu bastante, e aqui a gente pode falar também, tem muito a ver com essa venda, só que a gente não sabe qual é o preço que ele comprou, qual é o preço que ele vendeu, né? A gente teria que entrar para saber o preço médio dele, eles não têm essa informação, então vamos ver se tem alguma informação mês que vem, mas é muito fraco de informação esse fundo imobiliário. Bom, aqui é a carteira dele, não tem nada de novo, né? Continua a mesma coisa. Um ponto que eu sempre venho falando para vocês, a alavancagem dele, por mais que seja uma alavancagem baixa, mas é um ponto que ajudaria se ele quitasse, só que ele não tem como quitar sem vender imóvel, porque emissão ele não vai conseguir fazer. Então ele teria que vender algum imóvel para poder tentar resolver isso, mas é bem difícil, né? A gente sabe que não é tão fácil, por isso que eu prefiro ficar de fora desse fundo, porque ele, por mais que
caindo para baixo de 65, 60, até 60 reais, ele fica com uma janela de valorização para ganho de capital, não para carrego. Eu não vejo esse fundo para carrego, mas para ganho de capital, que pode ser interessante, mas como vocês sabem, quem me acompanha aqui bastante tempo, sabe que eu não faço trade com fundo imobiliário. Não gosto de fazer trade, o meu negócio é longo prazo, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo.